Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Sexto dia do nosso devocional e é só pancada. Cansei de apanhar de Deus já. Você. Irmãos, antes da gente começar a apanhar de Deus de novo, vamos curtir o vídeo, compartilhar, né? Se inscreve no canal, né? Tem 2 canais aí para vocês se inscreverem. Faz do Unite e se inscreve em cada um deles. E se possível se inscreve nos 2 também, amém? Para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Vou compartilhar com vocês aqui. Essa semana aí a gente alcançou mais de 13 mil pessoas com os vídeos do devocional, né? Então, bastante pessoas estão sendo alcançadas aí, tá? Não é só as pessoas do grupo. Então, continua curtindo e compartilhando o vídeo, tá? Coloca nos comentários aí se faz sentido para vocês. Se vocês têm dúvidas, né? Ninguém tá postando dúvida, então ou a gente tá falando muito bem ou ninguém tá assistindo. Então, coloca aí nos comentários se faz sentido para vocês tudo que a gente está falando aqui, se faz sentido para vocês o que vocês estão lendo na casa de vocês também, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, Pai, de estar meditando na Tua Palavra, Senhor, e cada dia mais ouvindo o Senhor falar conosco. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que a gente venha compreender, Pai, a Tua Palavra, Senhor, e o Teu chamado nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser luz do mundo, Pai, assim como o Senhor chamou os seus discípulos, Pai. Amém. Vamos ler hoje Mateus 6. Não se esqueçam de ler o capítulo inteiro. E aqui no vídeo vamos ler o 19. Rapidinho, só para interromper, o YouTube não está deixando eu colocar na descrição mais o capítulo inteiro. Ele reclamou que está muito grande, né? E o YouTube quer que vocês vão para a Bíblia de verdade. Então, vocês vão ter que começar a abrir na Bíblia de vocês mesmo, na Bíblia de papel, tá bom? Quem ainda não tem, precisa providenciar. Lá nos destaques lá do devocional do dia 7 tem lá os links das nossas Bíblias que a gente usa, né? Que tem bastante coisa. Então, infelizmente, culpa do YouTube, né? Aí então vocês vão vendo o vídeo e vão lendo na Bíblia física também ou no aplicativo do celular para poder acompanhar direitinho, tá bom? Vamos à leitura? No 19 diz o tema: Os tesouros do céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu vou comentar primeiro esse texto, o que eu entendo dele. Os tesouros do céu, né? As riquezas materiais. Não é pecado a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa vida profissional. Mas quando a gente deixa isso tomar conta da gente e a gente só foca nisso e aquilo se torna nosso Deus, né? O nosso ídolo, e a gente esquece de buscar verdadeiramente Deus e se volta somente para isso, eu acho que passa a ser um pecado. Sim. O que você acha? Eu acho que vai ter gente aí agora que nem o Super Saiyajin fazendo e a chama subindo, porque fala muito com a gente, né? Vai ter tradução que vai chamar riqueza de mamon, né? Dinheiro, né? O dinheiro, as riquezas de mamon, né? É até importante falar que inclusive eu já vi gente falar que mamon é um demônio. Mamon é uma palavra traduzida que é dinheiro, ela significa dinheiro, tá? Então tem gente que fala, mamon é um demônio e tal, isso aí não é algo que a gente mesmo administra, a gente mesmo deixa cair no coração. Por isso que tem um versículo que diz, né? Mais fácil é passar um camelo
no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Exatamente. Porque quando a gente é o rico, ou o rico, digo, de espírito, né? De riqueza espiritual, assim, a gente foca tanto nas riquezas deste mundo que a gente acaba esquecendo do céu, né? Do que importa, de Deus, das coisas do céu. E aí é difícil, né? É difícil não, tá escrito aqui, ou você adora um ou você adora o outro. Então não é pecado você correr atrás das coisas que são necessárias, porque a gente está nesse mundo, a gente precisa ter um trabalho, a gente precisa ter uma profissão, a gente tem sonhos e projetos, mas a gente precisa dar importância primeiro para o reino, para Deus, e colocar Deus em primeiro lugar e o dinheiro em segundo lugar, certo? Sim. Em segundo lugar não, né? Tem outra. Segundo plano, isso. Agora vamos ler o segundo texto, que fica aqui a partir do 25. O tema diz: as preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, tipo, tem um mal ontem, que já doeu, hoje vai ter outro mal, amanhã eu posso esperar de novo outro mal. Tipo isso. Pra mim, esse é um dos textos um dos mais complicados da Bíblia. Fora os outros 65 livros, né? Porque assim, como não se preocupar? Como não, né? Como está aí no mundo a palavra, né? Da modinha. E que real a gente sente a ansiedade, a tal da ansiedade. Como não se preocupar? Que é um excesso de futuro, né? Ansiedade é excesso de futuro, né? E aí, lendo esse texto, Jesus está falando aqui: não se preocupe. Mas aí você pensa: tá bom, não vou me preocupar. Amém, Senhor, está nas tuas mãos. Mas aí a preocupação, infelizmente, vem. E aí você fala: qual é a fórmula? Como não me preocupar? E aí veio uma resposta na minha cabeça, né? Ontem, meu filho me fez uma pergunta. Ele estava assistindo um desenho de um canal bíblico, uma musiquinha do canal A Minha Vida é uma Viagem. E ali a musiquinha dizia: a casa firme sobre a rocha. E ali ele me perguntou: mãe, mas como assim? Como manter a casa firme sobre a rocha? Como que eu vou fazer isso? E ali eu expliquei para ele com as minhas palavras, né, do jeito que eu entendo. Eu falei para ele: filho, a casa firme sobre a rocha é quando você tem uma vida com Deus. Você vive uma vida de oração, de jejum, lendo a Bíblia, sempre tendo intimidade com Deus. E aí quando vem o dia mau, vem uma tempestade, você sabe que Jesus está no barco. E aquela casa, ela vai estar firme. Ela vai estar firme sobre a rocha. E aí essa resposta veio para mim no dia de hoje. Ontem eu respondi meu filho. E aí hoje eu me perguntei isso. Como não ter preocupação?
Porque eu praticamente me fiz essa pergunta para Jesus. Eu falei, tá bom, mas como não me preocupar? Porque, né, é fácil, Jesus me perdoa, mas é tipo isso, é fácil falar, mas como não? Cadê a fórmula? Eu pensando exatamente a mesma coisa. Né? E aí Jesus me fez lembrar do que eu respondi para o meu filho ontem. Porque quando você não tem uma vida com Deus, quando você não é revestido, né? Igual diz em Éfesos, né? Você não tem uma vida com Deus, uma vida de ler a Bíblia, de jejuar, de buscar, uma vida de intimidade com Deus, o dia mal vai vir, a sua casa não vai estar firme, vai ser derrubada, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. É tipo... Então, quando você está firme na rocha, a ansiedade, ela pode até vir, mas a gente vai conseguir passar, porque a gente vai saber que Jesus está no barco. Sim. E o Espírito Santo, ele vai nos consolando, ele vai nos ajudando a passar por aquela situação. E quando você busca as coisas do céu, você busca as coisas do alto, você busca Jesus, Deus em primeiro lugar, você vive o seu chamado, você obedece a Deus, vive uma vida nos caminhos do Senhor, essas coisas que te traz preocupação, que são necessárias, elas te acompanharão, como diz o texto, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então precisamos descansar no Senhor e confiar. Porque aqui também diz, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Salomão era uma pessoa, era um rei, né? Uma pessoa chique, que tinha que estar bem vestido. Ele não precisava andar igual o pai dele, guerreiro o tempo todo, né? Ele era herdeiro. Isso. Então, Salomão, ele se preocupava com a sua aparência. E aqui diz que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um lírio. Tanto que no final ele fala que tudo é vaidade, né? Ele viu que tudo era vaidade. Tipo, primeiro deixa eu experimentar, depois eu falo que é tudo vaidade. O próprio Salomão viu que isso nem valia a pena, tudo era vaidade. E aí Deus deixa nós experimentar também, depois nós fala que tudo é vaidade. Fica quieto, pelo amor de Deus. Então, Jesus, Deus, né, ele veste os lírios, se preocupa com os animais, alimenta os animais, ele não vai se preocupar conosco, ele sabe do que necessitamos. Então é difícil, mas tenha uma vida com Deus, ande com Deus, tenha intimidade com Deus, para que quando chegar o dia mau, você descanse no Senhor. Porque se nós, eu digo, se quando temos uma vida com Deus é difícil, imagina, exatamente isso, imagina quem não tem uma vida com Deus. Muitas das vezes eu comento muito com meu esposo como que as pessoas conseguem viver sem Deus. E isso é exatamente a continuação do sermão de ontem, né? Da luz do mundo. Porque daí quem passa isso hoje, amanhã vai poder testemunhar e ajudar a pessoa que não tem a vida com Deus a dar mais um passo. Você bugou minha cabeça agora. Não, por exemplo, a gente hoje tem a vida com Deus, certo? Aí você vai falar assim, hoje eu passei uma necessidade aqui, precisei de uma provisão, eu conheço a palavra, tenho uma vida com Deus, eu entendi, depois que eu passei o processo, Deus proveu. Sim. Só que tem um monte de gente que a gente vê que não tem a vida com Deus e às vezes a pessoa se mata, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tirar minha vida, ou fulano tirou a vida porque não sabia o que fazer mais. Só que a gente passar isso tendo a vida com Deus serve de testemunho para outra pessoa ser alcançada e falar assim, cara, tem uma solução aqui. Sim. É aí que na palavra de ontem a gente se torna a luz do mundo. Porque a gente como luz conhece o que nos ilumina e ilumina uma alma que está escura. Sim. Entendeu? E acende aquela tocha, acende aquela candeia. Sim. Entendeu lá? Eu penso muito isso, se para nós que vivemos com Deus, tentamos, né, obedecer, viver uma vida debaixo da lei, da vontade do Senhor, é difícil. Como que essas pessoas conseguem viver sem Deus? Como?
Isso já entra em outras pautas também, né? Mas eu não consigo entender. Cada tapa na orelha no seu dia. Mas eu não consigo entender. Então, viva cada dia e espere no Senhor a sua provisão, porque nada vai faltar. Como diz Salmos 23, de nada tenho falta, porque a presença do Senhor é o que nos basta. E Ele não vai deixar faltar nada. Mas que a gente também não venha fazer isso com... Como que diz? Com interesse. Com hipocrisia. Com interesse, porque com aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali prestes a ser jogados na fornalha, e eles disseram para Nabucodonosor, mesmo que... eu esqueci o versículo. Mesmo que eles morram, eles não vão se prostrar para a estátua, né, de Nabucodonosor. Mesmo que Deus não nos livre, ainda assim não adoraremos a sua estátua. Isso que dá, tá vendo? Não li a Bíblia toda, ela leu a Bíblia toda, ela sabe, eu não sei. E mesmo assim eu esqueço. Jesus está me ajudando. Um dia eu chego lá, um dia eu vou gravar tudo na minha cabeça. Então, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Vamos fazer as coisas com amor, porque estamos nesse mundo para servir a Deus, para fazer o ID e servir a Deus. E Jesus não deve nada para mim nem para você. Estamos aqui para viver para Ele, mas Ele sabe do que necessitamos. E acredito que é em Salmos que diz, né? Nunca vi um justo mendigar um pão. Então Ele é Deus, Ele é seu pai, Ele sabe do que você necessita. Então fica firme, porque Ele vai prover. Tem alguma coisa para acrescentar? Não. Acho só nessa que você falou agora de Deus é seu pai, que a gente não pode se esquecer que na hora da aprovação, a gente, como defesa, uma autodefesa, a gente não tem que ficar falando para todo mundo. A gente tem que entrar no quarto, fechar a porta, né, e falar com o pai. Porque Deus, apesar de toda a sua realeza, o seu esplendor de majestade, Ele deixou Jesus passar o que passou para dar esse acesso para nós, de poder chegar nele e falar: papai, meu melhor amigo, amigão, mano, tá doendo, né? Tipo, não precisa enfeitar com as palavras, né? Não precisa chegar lá e falar: Jesus, majestade, resplendor da tua glória e não sei o que. Não precisa. Fala com ele como você fala com o seu íntimo, e ele vai te ouvir, né? Porque aí você não vai ter hipocrisia no seu coração, ele vai ver que você está sendo transparente, você está sendo sincero. Né? Às vezes parece até malcriação, né? Mas, por exemplo, ontem o Heitor vai fazer 3 anos, né? O Heitor mês que vem faz 3 anos. Ontem ele olhou pra mim sentado ali na cadeira e ele falou: mano, olha aqui nos meus olhos. Cara, tipo, né? Ele me chamou de mano, mano, olha aqui nos meus olhos. Só que ele tá sendo íntimo meu, como eu brinco com ele tá brincando comigo. Né? Então é dessa sinceridade que o Senhor gosta, né? Eu creio que Jesus ele nunca vai querer nos botar de castigo por ser sincero com Ele, né? É basicamente aquela questão de assim, se você falar a verdade você não vai apanhar, entendeu? Se você falar a verdade você não vai pro castigo, mas chega com a verdade. E aí a gente tem que ser transparente com Ele, mas entender que Ele é o nosso íntimo, né? Ele está próximo da gente, Ele não está distante. Né, a palavra vai nos dizer que Pedro, quando ele caminha sobre as águas, que ele olha para a tempestade e começa a afundar, ele grita para Jesus: Senhor, socorre-me, né? E a gente grita para quem está longe, né? Você está lá no quarto, eu estou aqui, eu vou gritar: Bruna, pega a toalha para mim. Mas aí Pedro grita como se Jesus estivesse longe. Só que a palavra vai dizer que Jesus estende o braço. E quem estende o braço está perto. O braço tem 1 metro de comprimento. Concorda? Jesus está perto. E ele puxa Pedro. E quando os dois entram no barco, a tempestade cessa. Então a tempestade também não vai cessar sem Jesus estar no barco. Se Jesus não estiver no barco, a tempestade não cessa. Porque seria uma simples coincidência. Né? E não é para ser uma coincidência. É para ter uma certeza. Primeiro eu me aproximo. Depois eu deixo ele segurar a minha mão, porque eu sou falho, não vou segurar dele.
E ele segurando minha mão, ele vai me colocar no barco. Ele me colocou no barco, a tempestade cessa. Porque ele vai chegar com a tranquilidade dos nossos BO, dos nossos problemas. Sim. Certo? Amém. É isso. Continua firme confiando no Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esse devocional. Senhor, nos ajuda a confiar inteiramente em Ti. Tira toda a ansiedade do nosso coração. Senhor, abençoe, Senhor, nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, com a palavra, guardar ela na tábua do nosso coração, a confiar e viver verdadeiramente a Tua palavra. Obrigada por tudo. Ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.